Bom, e eu começo o programa conversando com o procurador do Estado de São Paulo, doutor Francisco Sembranelli, que atuou no caso da Isabela Nardoni, a menina de 5 anos que foi assassinada pelo pai e pela madrasta em São Paulo. O casal foi condenado pelo júri popular. Eu estou recebendo hoje aqui para poder falar um pouquinho para a gente sobre esse momento da justiça brasileira. Gostaria de agradecê-lo, agradecer a sua presença. E também estou recebendo o promotor Paulo Panaro, que atuou no caso do taxista, condenado nesta segunda-feira pelo assassinato da jovem Thaís de Andrade em Marechal Floriano. Os dois participam hoje de um curso de capacitação na persecução penal do crime de homicídio, promovido pelo Ministério Público Estadual. Obrigada pela presença do senhor aqui também. Existe uma diferença muito grande, sabe, doutor Sembranelli? Por exemplo, o caso que o doutor Paulo atuou nesta segunda-feira, o julgamento aconteceu logo após 9 meses do assassinato. No caso da Isabela Nardoni, quanto tempo demorou o julgamento? Menos de 2 anos. Mas existem casos, como agora acompanhamos do Carandiru, depois de 20 anos, e o tempo é muito diferente. Por que alguns casos demoram tanto a ser julgados? Bom, um pouco por conta da burocracia da justiça brasileira, são muitos recursos. As partes acabam socorrendo dos tribunais superiores e a fila para julgamento desse processo é muito grande. Então, acaba caindo na malha do judiciário e nós temos, costumeiramente, processos sendo levados a julgamento anos depois. O fato do réu estar preso também contribui. Se ele estiver solto, o tempo aumenta e muito. Nós acabamos tendo julgamentos que acabam sendo esquecidos pelo povo, casos de grande repercussão. O Carandiru, citado por você há pouco, ele contou com uma assistência muito pequena na plateia, porque as pessoas já haviam se esquecido do caso, muitas nem eram nascidas ainda quando tudo aconteceu. E isso só traz um certo grau de indignação de todos nós, operadores de direito, que acabamos lidando com um sistema processual ainda pouco moderno. Nós precisamos mudar isso, temos que confiar que os nossos congressistas sejam sensíveis a ponto de alterar o sistema legal brasileiro para não termos essas discrepâncias absurdas de julgarmos um caso 20 anos depois dele ter acontecido. Até no seu caso, doutor Paulo, o senhor se surpreendeu com o tempo de julgamento? Não exatamente ter ocorrido uma surpresa, mas já também atuei em diversos outros casos complexos que o fato ocorreu 10, 15 anos atrás. Né? O que difere nesse caso específico do taxista Deonésio Jeike é que, além de tudo que o doutor Sembranelli acabou de dizer, mas a cidade onde ocorreu o fato, por ter ser uma cidade também pequena, o volume de processos é menor, sem contar que o volume de processos de crimes de homicídio naquela região é quase que zero, né? O que também contribui para a aceleração do julgamento. Entendi. Né? E por ser também um fato que causou um grande clamor social na região, isso também fez com que o próprio judiciário se encarregasse de agilizar, dar uma prioridade, porque estando o acusado preso, o cumprimento dos prazos processuais são mais rigorosos. E também sem contar ainda que, neste caso específico, e eu também fiz questão de fazer um elogio, uma espécie de agradecimento aos advogados que atuaram na defesa, advogados contratados, inclusive pelo próprio Dionésio, de que, diferentemente dos outros casos, a defesa foi muito ética e não fez uso, como normalmente a defesa faz, o uso abusivo dos recursos previstos em lei com a única finalidade de procrastinar o julgamento do processo. Entendi. Nesse caso, isso não aconteceu. E como o senhor falou também a questão da repercussão, no caso de Marechal Floriano, uma cidade bem pequena, uma população pequena aqui no nosso estado, o senhor acredita também que quando, num caso, por exemplo, da Isabela Nardoni, que causou um clamor nacional e uma repercussão internacional até, quer dizer, a questão da população estar ali ativa, o senhor acha que faz diferença? Quer dizer, a imprensa ali diariamente acompanhando? Não, isso não acelera o processo, porque se os recursos foram sendo interpostos pela defesa ou mesmo pela acusação,
acaba caindo naquele emaranhado de processos que habitam os nossos tribunais. Esse caso mesmo citado pelo colega, se houver recurso para Brasília, certamente vai cair na malha jurídica que nós conhecemos e vai demorar para ser julgado e a sentença se tornar definitiva. Então, eu não acredito que a presença da imprensa acabe acelerando o processo. Isso é o sistema jurídico que nós temos, a maior ou menor quantidade de recursos adotados pelas partes que fazem com que o processo ande mais ou menos rápido. E a sociedade tenha aí, talvez, uma resposta rápida, eficiente e à altura. E nós temos um exemplo muito grande, muito bom desse aspecto que o doutor Francisco está dizendo. É o caso do juiz Alexandre Martins. Pois é, que está aí há quanto tempo esperando para acontecer. Já foram julgados os executores, mas os mandantes, os intermediários, o processo se arrasta dentro dessa malha do judiciário que faz com que o processo fique se retardando o julgamento. Que, aliás, esse é um problema e nós precisamos, a nossa legislação, a nossa justiça brasileira precisa ser revista, porque nós temos aí, como você estava me falando antes do programa, recursos infinitos, parece que não acabam mais. O problema, na minha opinião, é generalizado. A investigação, às vezes, é lenta, em muitos casos. As perícias são lentas, são juntadas muito tempo depois. Há uma dificuldade nas grandes cidades para localizarmos testemunhas. Nós temos um país com dimensões continentais. Quando uma testemunha muda de endereço, vai para outro estado, volta para a sua cidade de origem, há uma dificuldade imensa de nós localizarmos essas pessoas que são importantes para aquele processo. Nós precisamos juntar todas as perícias, temos os prazos de manifestação, enfim, é uma burocracia imensa, nós temos que acabar com isso para poder dar uma resposta mais eficiente, mais séria à sociedade. Senão nós iremos alcançar prescrição em muitos casos, como acontece, e nós teremos julgamentos mesmo acontecendo décadas depois. Né? As pessoas nem mais se lembrarão, nós teremos outras pessoas que lidam, testemunhas que acabam morrendo no curso do processo. No caso do Carandiru, mesmo citado há pouco, vários réus morreram no curso da ação, nem foram julgados de tanto tempo que demorou o processo. Então, nós temos que realmente refletir a respeito desse problema que existe recorrente na justiça brasileira, para que tenhamos casos assim, com rapidez, para que as pessoas tenham uma resposta. No caso do Carandiru, até, dos 23 policiais, parece que um também estava foragido, até foi julgado sem estar presente e ainda... Felizmente a lei foi mudada há pouco tempo. Antigamente não se permitia julgamentos pelo Tribunal de Júri, a revelia. O réu tinha que estar necessariamente presente e nós tínhamos um arquivo gigantesco de processos aguardando Sua Excelência o réu ser capturado para ser levado a julgamento. Houve uma alteração legal em 2008 que permitiu que o réu fosse julgado agora ausente. Ele precisa ter ciência do processo apenas. Entendi. Então, veja um absurdo. Num país gigantesco como esse, os réus mudam de endereço e nós temos que ficar aguardando. Bom, no caso do taxista, doutor Paulo, ele também vai à júri por causa do assassinato da outra jovem que foi encontrada na mesma cova da Thaís, né, que é a Tânia. E o senhor acredita que também vai atuar nesse processo? O caso referente à Tânia ainda está em fase de investigação policial. O caso também está com a atribuição do Grupo Especial de Persecução Penal dos Crimes de Homicídio do Ministério Público do Estado, no caso coordenado por mim. Só que eu não posso te afirmar se ele vai a júri, porque várias fases se antecedem a isso. Primeiro, ainda não sabemos se ele vai ser denunciado por esse crime, porque apesar dele ter confessado na fase policial, mas a confissão por si só não basta, né? E mesmo se for denunciado, precisamos ver mais na frente se a denúncia for recebida e mais na frente ainda se ele será pronunciado por esse crime. E só depois, se pronunciado, que aí sim será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Bom, agora eu só abrir um espaço aqui para eu falar um pouquinho da sua vida pessoal, doutor Sembranelli, porque lendo um pouco da sua biografia, né, eu descobri que o senhor é torcedor fanático do Santos, é isso mesmo? Dá tempo ainda de conseguir torcer? Eu sou conselheiro do Santos e é o momento que eu tenho para tentar aliviar um pouco a tensão dos tribunais. E foi nos tribunais que o senhor encontrou a sua esposa?
Exatamente. Nós fizemos alguns júris no início da carreira e foi aí que estabeleceu-se um contato. E não tem briga dentro de casa? Já teve muita, né? Mas agora nós superamos esse momento aí, tentamos olhar de uma outra maneira essas diferenças que acabam acontecendo. Que a profissão acaba trazendo, claro, né, para o ambiente familiar. Bom, hoje vocês participam, o senhor agora à tarde, às 5h30, irá fazer uma palestra, né, no Ministério Público. Obrigada por ter vindo. Não, é a primeira vez que o senhor vem ao Estado? Sim, primeira vez? Então, por favor, obrigada por ter vindo. Obrigado. Doutor Paulo, obrigada por ter vindo também hoje aqui. Parabéns pela atuação, aliás, aos dois. Que, aliás, hoje o senhor até então, no caso da Nardoni, o senhor é promotor e agora o senhor é procurador do Estado de São Paulo. O procurador nada mais é do que um promotor que atua no tribunal, já em processos em grau de recurso. Mas, basicamente, fazemos a mesma coisa. Tentamos aplicar a lei. Obrigada por vocês, pelo trabalho de vocês também. Obrigada por ter vindo.